Boa tarde. Boa tarde, gente. Nossa, essa luz não está favorecendo a minha face. Boa tarde para todo mundo. Vamos lá. Começar a live. E agora é sobre o é só o amor. Vamos colocar aqui uns cores. Tudo bem, gente? Boa tarde, muito obrigada para quem está aqui agora comigo. Já vou começar a falar porque eu sei que é um horário meio boa tarde, é um horário meio, né, transitório. E aí eu já quero falar. Então, continuando dentro da temática boa tarde. Gente, vocês gostaram da live de ontem? Quem não teve a oportunidade de assistir ainda tá aqui 24 horas. Assim que terminar aqui, eu vou subir lá pro YouTube. E aí tem a série de lives. Esse daqui é a quarta live que eu tô fazendo dentro dessa temática da gente trabalhar essa questão da preguiça, tirar entender o que ela é, aonde é que a gente está fazendo com que ela prevaleça, para aí sim fazer sentido qualquer trabalho que a gente faça. E por que é importante ensinar isso para vocês e de novo, novamente, isso é para nossa vida, para que a gente consiga desenvolver um bom trabalho em tudo aqui, em tudo que a gente faz, né? Mas pensando aqui, né, no meu negócio, que são as consultas do sono, psicológicas e tudo mais. Pensando nesse formato aqui, para que as coisas mudem, a preguiça ela não pode prevalecer, né? Ela tem que ser o menor possível. E se eu não colocar isso aqui para vocês, ajudar do mesmo jeito que eu fui ajudado, do mesmo jeito que eu leio, do mesmo jeito que eu todo dia me policio para que eu consiga ser uma pessoa melhor, é meu dever fazer isso aqui com vocês, dividir o que eu tô aprendendo com vocês, tá? Se vocês não conseguirem, a gente fala que é desse autoconhecimento, apesar de eu não gostar dessa palavra, mas a gente fica nadando e não sabe para onde, e a gente não sabe aonde a gente está errando. Então tem várias coisas que a gente vai se enganando com o nome de outras, e quando a gente vai ver é a bendita preguiça. Mas então vamos lá. Como eu falei na live anterior, que eu discorri bastante sobre o que seria a preguiça, onde a gente se percebe desse jeito, como ver os lugares aonde é que a gente está tendo essa dificuldade, aonde a preguiça está pegando, o que combate a preguiça. Então eu precisava falar, né? Então tudo bem, falei do problema, eu quero falar agora o que combate esse problema. E aí o antídoto para a preguiça é a diligência. E a diligência, quando a gente vai procurar no dicionário o que significa a diligência, eu vou até procurar aqui enquanto a gente... que eu não coloquei a definição aqui, né? Porque eu sou uma pessoa ótima. Olá, tudo bem? Mas a diligência é o amor. O amor, na verdade, ao próximo, tá? É o que faz com que a gente consiga deixar a preguiça, quando a gente se dispõe a servir. E isso é uma super polêmica, porque a gente tá numa época onde a gente tem que fazer as coisas só pra gente, é assim que a gente tá aprendendo, e não para os outros. Porém, a gente vive para os outros, a gente não vive pela gente, a gente só vive para os outros. Quando eu trabalho para outra pessoa, eu não trabalho para mim, né? Se eu estou aqui agora trabalhando, não estou trabalhando para mim, eu estou trabalhando para vocês. Quando eu atendo um paciente, eu trabalho para ele, eu não trabalho para mim, para me satisfazer. Eu trabalho para satisfazer o outro. É isso que vocês têm que ter em mente. Quando você troca a fralda do seu filho, você troca a fralda não para o seu prazer, é porque é para ele, né? Quando você faz o jantar da sua família, o almoço, ou você põe um café, é para eles, é sempre para os outros que a gente está trabalhando. Teve uma perguntinha aqui que a Josi falou que o cansaço causa preguiça. Não, cansaço é cansaço e preguiça é preguiça. A segunda live que eu fiz tá lá
no Facebook. Facebook, olha que coisa velha, gente. Facebook, pelo amor de Deus. Não tá no Facebook não, tá no YouTube. O link tá até acho que aqui nos stories, mas depois que eu terminar eu coloco novamente o link. Eu explico bonitinho a diferença entre o cansaço e a preguiça. Lá eu falo muito mais, tá? Mas o cansaço físico, ele realmente existe. Como a gente diferencia, eu até falei ontem na live também de novo. É assim, eu estou cansada, o que eu faria, né? Então, se eu digo que eu estou me sentindo cansada agora, o que eu tenho que imaginar? Eu não faria mais nada a não ser tomar um banho e dormir. Eu não trocaria, eu não assistiria uma série, eu não deixaria de fazer a atividade que eu preciso fazer para isso. Eu estou muito cansada, então o cansaço ele realmente existe, ele é real. A gente precisa ver, inclusive, o cansaço, se é falta de vitamina, o que está acontecendo, a alimentação ruim, o sono de má qualidade, isso tudo realmente gera muito cansaço e dá essa sensação de preguiça. Mas a preguiça é aquela coisa assim, nossa, eu tô com uma pilha de louça para lavar. Aí você chega e fala assim, ai, nossa, eu tô tão cansada. Aí o que você fica? Na internet, aí você vai ler um livro. Eu até usei eu como exemplo, quando eu falo da questão da preguiça, né? Quem olha pra mim não vai falar que eu tenho preguiça, porque eu sou muito ativa. Eu sempre tô fazendo alguma coisa, sempre tô estudando, sempre tô, né? Tanto que ontem, quando a Roberta falou, a Amanda é muito ativa, ela faz as coisas. Realmente eu faço muito, eu produzo. Só que muitas coisas eu produzo para não ter que fazer outras. Então eu não faço o que eu devo e faço qualquer outra coisa. Entenderam? A seriedade do negócio, isso é preguiça. Então, ao invés, sei lá, de eu responder uma mensagem, eu até falei isso, eu vou ler um livro. Quem olhar pra mim e falar assim, nossa, mas ela tá lendo, ela é estudiosa, que ótimo. Não, eu devia ter respondido a mensagem. Porque a mensagem, ela era importante, eu tinha que ter respondido a mensagem faz parte do meu trabalho e tudo mais. Esse é o que a gente tem que fazer. Quando eu deixo de responder a mensagem, eu estou deixando de fazer o quê? O meu dever, e eu estou deixando o quê? De amar. Eu estou deixando de servir ao outro. Eu até tenho uma mensagenzinhas aqui para responder, mas eu estava realmente trabalhando, eu estava atendendo, gente, enquanto eu atendo, né? Quem é meu paciente, quem já foi, sabe que eu não respondo mensagem enquanto estou atendendo, que isso, na verdade, é delicado, é ético não fazer. Mas eu tô fazendo só uma brincadeira, mas eu tava atendendo. Ai, tá assim, meu Instagram travando. Depois do atendimento, eu conversei com uma psicóloga aqui do consultório, então eu tava dando atenção a outras coisas, né? E isso, deixa eu só avisar vocês, gente, vai travar algumas vezes, e eu não sei porque que isso tá acontecendo, porque eu tô aqui na verdade nem no Wi-Fi, o Wi-Fi 5G, que é bem rapidão, mas eu não entendo porque trava. Não sei se é meu celular, que às vezes não tá fazendo os negócios direito. Mas vamos lá. Quando eu deixo de fazer isso, eu deixo de servir. Eu nego, né, a minha função, ao que eu vim, que é servir aos outros. Todo mundo veio aqui para servir alguém. Ninguém veio servir a si próprio, a gente veio para servir as outras pessoas. Quando eu deixo de fazer isso, aí quando eu falo no caso de responder uma mensagem de trabalho, eu estou deixando de servir para curtir a minha preguiça. Aí você fala, mas Amanda, você tá lendo? Não, mas ler é bom, ótimo. Mas então primeiro eu tenho que fazer aquilo que eu não quero, que eu não gosto de fazer, né? E fazer bem, fazer com sorriso, fazer com vontade, né? E ir desenvolvendo, na verdade, essa vontade de servir. E aí sim, depois eu vou ler. Vai ter um momento onde o estudo vai ser uma parte que tem que estar na minha vida. Porque tem dias também que eu não tô a fim de estudar, que eu não quero ler, que eu não quero fazer essas coisas. Por quê? Porque isso eu uso como subterfúgio, como fuga. Né? É uma das coisas que é o que eu mais vejo que eu uso como fuga para não fazer aquilo que eu devo fazer. Se eu vejo que está muito difícil, inclusive, eu dou uma escorregadela. E aí é isso que eu quero que vocês entendam. O que combate isso? Isso é difícil, gente. É um trabalho... parece que a gente é uma máquina enferrujada, né? E não deveria ser assim. Porque se a gente nasceu para isso, mas olha como a gente vai, na verdade,
a nossa essência verdadeira em prol do que os outros, das vozes que estão ao nosso redor falando você tem que só fazer aquilo que você quer, você tem que estar fazendo só o que você gosta. E aí vem aquela questão, não fazer o que gosta não é você ser humilhado, não é você fazer algo que denigra a sua existência humana. É tipo, você gosta de lavar louça? Tem gente que curte, que não acha ruim, tem gente que não gosta, mas não tem que lavar? Tem. Tem que lavar roupa? Tem. Tem que passar roupa? Tem. Né? Ah, é super divertido? Não, divertido não é boa. Com esse solzinho que ela tá na beira da praia com caipirinha de maracujá. De vodka, de pinga é muito forte. A gente fica louca muito rápido. Mas isso seria muito legal de estar fazendo agora. Né? Mas a gente tem nossos deveres. A gente pode se programar para que isso aconteça, mas não é sempre. A gente não vive isso sempre. O nosso objetivo de vida não tem que ser esse. Meu objetivo é só ficar de férias, né? Não é isso. Nosso objetivo é servir as pessoas, né? Dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, a gente está ali para isso. É a mesma coisa quando um funcionário chega e fala, ai, não, você acredita que meu chefe pediu um relatório? Você está fazendo o que aqui, né? Você veio para isso. Outra coisa é alguém chegar e falar assim, você acredita que meu chefe falou que eu tinha que sair com ele? Isso sim é um absurdo. Agora, ele pediu um relatório pra você, não é se faz parte do seu trabalho, é seu trabalho, né? Ah, ele pediu pra limpar a privada, mas você é o quê? Eu sou um auxiliar de limpeza, então é a privada que você tem que limpar. Se ele tá pedindo pra você limpar de novo, você vai ter que limpar de novo. Amanda, tem jeitos e jeitos de falar. Sim, mas não é essa a questão que eu tô falando. Eu tô falando da gente, o trabalho. A gente não pode achar ruim de alguém cobrar a gente pelo nosso trabalho, né? É a mesma coisa da ordem da casa, da ordem do nosso guarda-roupa. Não tô falando nem só do nosso guarda-roupa, né? Isso tudo tá dentro. Ai, nossa, eu tô com uma preguiça de arrumar um guarda-roupa, aquela caos. As gavetas do bebê tá um caos acontecendo. E aí você fica, ai, não, depois eu tô com preguiça, ai, é tão corrido, ai, não tenho tempo pra nada. Você tá deixando de fazer o bem. Você tá deixando de escolher o que é bom, o que é verdadeiro, o que é belo. Porque belo é uma organização. Inclusive, eu vou soltar hoje uma artezinha que eu conversei com a Dani, que onde eu fiz o curso de consultora do sono. E quem quiser fazer o curso, quem tem essa habilidade de fazer essas coisas e se vê dentro desse lugar onde você consegue organizar a vida da pessoa, a rotininha, fazer as coisas pra ajudar, é um curso, não precisa ser psicóloga, eu vou soltar aqui, pedir pra ela um desconto e ela disse que ia dar, então vocês, por favor, aproveitem. Lá também tem um curso de Organize, que vai ter agora em fevereiro. Quem também tiver interesse, mais pra frente eu peço pra ela me dar mais informações pra eu dizer aqui, mas quem tiver interesse em ter ou contratar esse profissional, Amanda, eu não sei fazer isso, contrate alguém, né? Eu tô falando porque a questão é resolver problema, não é ficar correndo atrás do rabo. Eu separei um trecho aqui de um livro e eu já tinha indicado pra vocês quando eu fiz a semana do amadurecimento. Por sinal, eu tenho 6 lives gravadas daquela, mas uma não consegui gravar, mas mesmo assim eu vou disponibilizar pra vocês no YouTube, deixa eu anotar. Lives Se eu não anoto, eu esqueço, e como eu gosto de fazer qualquer coisa, né, do que fazer o que eu tenho que fazer, se eu anoto, eu fico com aquele compromisso atazanando minha vida. Mas vamos lá, esse é o livro aqui, Educar o Caráter, é ótimo, mas vamos lá. O que ele fala aqui, né? Tem uma parte que ele fala que é de quem é a culpa. Então, assim, não invente versões da realidade só para lhe agradar. Então, inventar em versões assim, ai, nossa, mas é que tá tão corrido, não consigo fazer isso. Ai, mas é porque tá... Gente, é sério, você quer ver alguém me dar nos nervos, alguém a falar assim, ai, não, tá muito corrido. Quando alguém fala pra mim essa informação, na hora eu faço leitura da pessoa e falo assim, ela não é organizada, ela não tem prioridade. Se tem uma coisa que eu nunca falo, é que tá corrido. Mesmo o dia estando bem agitado, eu fazendo muita coisa, eu não falo que tá corrido, mas, ai que bom, depois eu vou postar tudo bonitinho. Quem tiver interesse, gente, eu vou postar, porque eu quero que vocês evoluam. Tem mulher que nem, pra ser consultora do sono, Amanda, tem que sair do meu emprego? Não tem, gente, não tem. Pra ser organizer, eu preciso sair do meu emprego? Também não precisa, gente, não precisa. É porque dá mais trabalho, mas você pode fazer isso só de final de semana. Você ser empreendedora, agregar esse valor, dinheirinho, certo? Mas vamos lá, deixa eu voltar, porque eu fico vendo aqui, eu tô falando que eu tenho foco.
Vocês não me desfoquem, senão eu paro. Então vamos lá, é essas coisinhas. Pare de pôr a culpa sempre nos outros ou em outras coisas. Não é que devamos encher-nos de complexos de culpa ou andar por aí martirizando-nos. Trata-se, por exemplo, de perguntar-se ao deparar com os erros do filho. Aqui ele está falando, na verdade, sobre os erros do filho, né? Então a gente não tem que se martirizar, mas a gente também... Tá, o que está acontecendo aqui? E isso é pra vida, eu não tô falando erros do filho, mas eu quero que a gente use essas perguntas pra gente, e a gente só muda o sujeito, né? Eu mudo alguns substantivos das frases, alguns adjetivos, né? Então, quando a gente se depara com algo que está errado, o que a gente tem que fazer? Vamos dizer que seja pros filhos aqui. Por que meu filho foi fazer isso? Aí você se pergunta, né? Em alguma situação. Onde eu errei na criação para isso acontecer? Como posso remediar a situação desde já? Eu achei muito rico essas sequências de perguntas, porque quando a gente vai fazer pra gente, ele fala assim, por que eu estou fazendo isso? Por que eu fui fazer isso? Então vamos lá, no meu caso. Por que ao invés de eu responder a mensagem, eu fui ler o livro? Porque se eu responder a mensagem agora, de repente ela pode me pedir outras coisas e aí eu vou ficar muito tempo, tô aqui, né, falando, ou vai que ela tá falando, ela tá reclamando, vai que alguma coisa tá acontecendo e eu não sei resolver, sei lá. Onde eu errei na situação, minha relação com a cliente, né, com a minha paciente, que para que esteja acontecendo. Para que eu esteja... eu acredito que talvez na hora da consulta eu não dei todas as informações que ela precisava. Como eu posso remediar a situação desde já? O que eu posso fazer? Chamo ela para uma nova consulta. Fulana, eu tô vendo que suas dúvidas estão muito grandes, tudo. Vamos marcar outra consulta? Não se preocupa, não vai ter valor adicional nenhum. Na verdade, eu só quero conseguir entender o que você entendeu e o que não entendeu, talvez onde eu não me expressei direito. Vocês entenderam? É assim. A gente tem que ter o foco naquilo que a gente precisa fazer. E não arranjar desculpa. Eu tô com um super problema aqui com o convênio médico faz muito tempo. Eu não consigo resolver de jeito nenhum. Porque eu não atendo, eu, Amanda, não atendo convênio, né? Mas o meu consultório tem psicólogos que, até quem tiver interesse, né? Já vou fazendo aqui. Quem tiver interesse, os meus psicólogos aqui, eu tenho o André, eu tenho a Yara, eu tenho a Jéssica, eu tenho a Tamires e eu tenho a Lari. São 5 psicólogos e eles atendem convênio. E o convênio que a gente atende aqui é a Central Nacional Unimed e a Seguros Unimed. Eles atendem, eu não. Eu não atendo mais convênio, eu atendo os meus particulares e faço, né, a administração do local. Mas vamos lá. Eu tô com um super problema faz muito tempo, tô tentando resolver, não consigo resolver, né? E aí, foi um erro deles, e eu falei, né, pra analista da minha conta, já mudou, na verdade, 4 vezes de analista da minha conta, ninguém resolve nada. Tá um terror. Eu não deixo de atender porque os meus pacientes, eu sei que os pacientes precisam disso, entendeu? Então, inclusive, um reajuste que eles fizeram e não me repassam mais o reajuste, eles pararam de repassar o reajuste que eles tinham feito. Eu continuo pagando reajuste para os psicólogos porque não é justo isso com eles, né? Então, eu tiro do meu bolso esse valor para ficar tudo certinho. Não consigo resolver, mas quando eu fui reclamar no sentido de pontuar para analista, ela, não, mas é porque essa pessoa que tinha feito esse reajuste, e detalhe, eu fiquei 2 anos recebendo reajuste, depois parou de receber, louco, né? Ela não tá mais aqui, a gente tem que ver quem é que autorizou. Eu falei, amiga, assim, olha, eu não quero saber quem fez, porque quem fez é um problema de vocês interno, não meu. Eu quero a solução. Então, vamos parar de procurar culpado? Quem foi? Você viu que a primeira pergunta é, onde eu errei? Eu já identifiquei, a culpa minha, entendeu?
Qual é a pergunta que a menina teve? Onde errou? Onde eu errei? Como é que eu faço para solucionar isso rápido para minha cliente não sentir? Porque se eu sou parceira, eu sou cliente deles, né? E eles não é isso, não estão com vontade, não quer fazer, mas vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Que vocês têm que parar. Como é que eu posso resolver? Ai, meu bebê acorda 20 vezes à noite. Para de arranjar desculpa pra você mesmo e resolve o que tem que fazer. Por isso que eu falei, adianta só ficar toda hora falando, ai, faz minha consulta, compra o meu curso, sendo que o básico não tem, cara. Precisa ter, precisa. Vocês precisam aprender isso. Parar. Então, para de arranjar desculpa das coisas que estão acontecendo. Aonde eu errei? Como é que eu fiz isso, né? Aonde, né? Por que isso aconteceu? Como eu posso solucionar da forma mais rápida possível esse erro que eu estou cometendo? É isso que a gente tem na nossa cabeça, tá? E saber que o que a gente faz para os outros. Inclusive, tudo que a gente faz atinge o outro, não atinge a gente. Não atinge só a gente é o de menos. Sério, a gente é o de menos. Na relação toda, atingir a gente é o de menos. Tudo que a gente faz resvala no outro, respinga no outro. Se a gente não pensar nisso, realmente você vai ficar com preguiça o tempo inteiro. Né? Porque se você é um egoísta, você só pensa em você. Então, quando eu não respondo a mensagem, o que eu estou sendo? Egoísta. Porque eu só penso em mim. Não penso no outro. Não penso que naquele momento ela precisa falar. Eu não penso naquele momento que ela precisava daquele retorno. É claro, não estou falando imediato, nem nada disso. Mas vocês estão entendendo? E eu não penso no outro, só penso em mim. E hoje vocês escutam quantos? Pensa em você, você vai tudo nesse lugar, pensa em você, por isso que não anda, por isso que vocês veem que a vida não circula. Se você não sabe o que fazer, faz pelo outro. Entendeu? Não sei pra onde eu vou, não sei o que fazer, faz pelo outro. Tanto que quando eu falei pra vocês da questão da consultora ou da organizer, né, Mommy Organizer, Baby Organizer, eu tô falando pra vocês que o muda de carreira, não tô falando isso. Eu falo, agregue. Se é uma habilidade sua, faça um curso onde você se capacite para ser uma profissão. Entendeu? Não tô falando mude, largue tudo, não deixe de fazer nada. Não. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Tem que cumprir com as suas coisas. Pode ser que você faça aí, você fala, nossa, isso realmente rende tanto e faz tudo. Que eu faço a minha transição, né? De carreira. Eu fiz transição de carreira. Sempre fui psicóloga, mas saí do RH e fui pra clínica. Fiz transição de carreira. Mas fiz lentamente a transição de carreira, né? Não foi de um dia pro outro, tipo, vou abandonar tudo. E se alguém falar isso pra mim, nenhum paciente, nenhum amigo, nenhum próximo meu, não é essa a recomendação que eu vou fazer. Porque eu fiz e deu super certo e demorou. Não foi de um dia pra noite. Eu não cheguei e falei, agora eu quero ser isso. Não. Fiz a transição bonitinha. Por quê? Porque uma que eu precisava trabalhar. Uma que eu ainda não tinha experiência. Uma não tinha clientela. Não tinha lugar pra atender. Meu marido dependia também do meu dinheiro. A minha casa dependia do meu dinheiro. Eu podia falar, foda-se. Não fiz isso. Não, porque eu penso nos outros. Não é sempre. Deveria ser muito mais. Eu tô dando risada, é pra chorar. Entendeu? Então a gente tem que pensar nisso. A diligência, né? E aqui tá falando, né? A diligência, ela é interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa com zelo, né? É a urgência e presteza para fazer algo. Então, quando a gente é diligente, a gente tem um senso de urgência. Teve uma live que eu terminei e falei assim, agora não é demasiado cedo, nem demasiado tarde. Agora é o melhor momento para se fazer o que precisa ser feito. Né? É uma busca minuciosa de pesquisa, averiguação, investigação, aí tem vários significados, né? Medidas necessárias para alcançar um fim, uma providência,
Então a diligência, ela é isso. E a gente só faz isso movido pelo amor. E o amor, gente, não é o sentimento, é obra, é trabalho. Voltei. Amor é trabalho. A gente só consegue mostrar que a gente ama algo quando a gente trabalha por aquilo, quando a gente faz. O verbo é fazer, não é sentir. Amor não é sentir, é fazer. Eu faço algo, né? A Gabi comenta assim: tudo que fazemos reflete no outro. Tudo que a gente faz reflete nas outras, não reflete na gente. A Gabi, né, meu clássico exemplo, né, do curso e tal, e a gente vai fazer uma live. Gabi, depois eu te chamo no direct, semana que vem, se você tiver um tempinho pra gente conseguir fazer uma live e falar pras mamães como é que foi o processo que você conseguiu fazer o resultado que você chegou, porque eu dei a solução, o resultado foi dela, né? Mas vamos lá. Quando a gente tem esse senso de urgência, que nem a Gabi, ela fez, no momento parecia que era pra ela, porque lógico, a bebê tava acordando, ela não sabia o que fazer e tudo mais, mas a ajuda foi muito maior pra bebê, pro marido, pra união familiar, pra ela em si, só. Não teve só ela de benefício. E outra, ela teve esse benefício, e o benefício pra mãe normalmente ele é imediato. Imediato naquele sentido, porque você sana a dor que você está sentindo. Em compensação, para o seu filho, é para a vida, é a longo prazo. E ele leva isso para os filhos dele, que leva para os filhos dele. É muito raro a gente encontrar, né, uma mãe que te ensinou a dormir sozinha e você não repetir a mesma coisa. Que você dormia no seu quarto, a gente só repete, a gente pode fazer diferente, às vezes a nossa mãe não fazia isso e a gente quer fazer diferente, ou a gente fala, não, eu vou fazer isso igual ela fez. Mas se é algo que você viu, que deu certo, que, não, dormia super bem, dormia em qualquer lugar, fazia tudo, não sei, você não vai deixar de fazer. Então, isso que a Gabi tá fazendo, vai pra bebê. Voltou. E a bebê vai ensinar pros filhos, e pros netos da Gabi. E isso, e não vai ser só o sono, porque isso é uma partezinha. É um todo, uma organização que se dá. Entendeu? O que eu tô falando é justamente essa questão de longo prazo. Que na hora do furacão a gente não vê, né? Porque você não quer saber que ela vai ensinar pro seu tataraneto, que seu tataraneto vai se beneficiar disso. Mas por quê? Porque a gente não pensa na transcendência. E a gente vai falar sobre isso quinta-feira. Sobre transcendência com a Rosiane. Né? A maternidade, a renovação da esperança. Porque é transcender. No meu livro, eu coloquei um dizer, não é uma frase, na verdade, é um texto que fala sobre isso, que a vida é difícil e tudo. E aí ele chega e fala assim, filho, se a vida está difícil, tenha um filho. Porque é ele que dá o renovo da esperança. Né? Então vocês estão aí com o maior bem do mundo, que é o renovo. Toda vez que vem filho, o renovo do amor, da esperança, você tem por que acordar todo dia e lutar e fazer diferente. É isso que vocês têm que se aproveitarem. Quando vocês olharem pro filho, não é fácil, gente, todo dia tem, claro, tem as atribulações, a gente tem as nossas coisas, mas você olha e você vê o renovo, né? Cristo, ele veio em forma do quê? De gente. E ele veio em forma de quê? Bebê. O ser mais frágil, né, e vulnerável que pode existir. Olha que coisa doida. Ele veio vulnerável. A gente tava falando hoje disso, né, Lígia? Vulnerável. Então, toda vez que a gente olha pra criança, a gente tem esse renovo. E a gente tem que se aproveitar disso. Essa esperança. Eu imagino que é como aquela história, deixa a criança mexer em tudo, deixa ela explorar. Mas eu sempre penso, eu sempre fui ensinada desde criança que nunca deveria. Aí ela vai colocar, mas vai continuar, a Gabi.
a criança, ela precisa explorar, mas não é deixa mexer em tudo. Ela vai mexer no seu celular, entendeu? Não deixa. Obrigada. Eu tô super empolgada com essas coisas, gente. Eu tô aprendendo e eu tô dividindo, porque é meu dever dividir isso com vocês. Eu não posso ter essa boa nova e não espalhar a boa nova. Eu tenho que vir aqui falar todo dia sobre a boa nova. Que vocês têm esperança, que vocês podem ter uma vida melhor. Eu preciso falar sobre isso. Senão eu vou estar sendo o quê? Displicente. Alguém um dia me perguntou, você tem filho? Não tenho, gente. Não tenho, porque eu não sei. Porque ser mãe não é um direito. Isso é fato. Não é um direito, né? É uma concessão que Deus faz a quem é, a vocês. Então não me foi concedido ainda uma criança minha, mas em compensação, eu tenho aqui mais de 33 mil filhos para cuidar, que são vocês, que eu venho aqui e tento ensinar o que eu consigo passar. Tirar as coisas do lugar e nunca fui frustrada por ser chamada a atenção e ensinada. Hoje em dia tá tudo sendo ensinado diferente, para não frustrar a criança. Essa é a grande questão. Eu vou soltar um texto para vocês que eu fiz durante as minhas reflexões, mas só aqui entre nós, a nossa pequena intimidade. Vocês acreditam que Maria, né? Se você não é cristão, ok, mas vocês reconhecem que Jesus Cristo veio à Terra e foi alguém importante. Pronto, acabou, tá? Estamos ali nesse nível de conversa. Tô falando de mais nada. Isso é reconhecido por qualquer um que existiu, né? Um homem chamado Jesus, isso todo mundo sabe, né? Ela disse sim quando, né? O Espírito Santo veio e falou, olha, então, Deus tá querendo aí colocar um bebezinho, tá tudo bem pra você? Não, tranquilo, vamos lá. É nóis. Bem, né? Falando de uma forma bem crua. Ele falou, não, tô preparada para isso. Deus viu virtudes nela e tudo mais, mas vamos lá. Ela se preparou, veio para isso, veio. Você acha que na hora, é Cristo, né? Então, para nós cristãos, Ele é nosso Senhor e Salvador. Então, quem tá nessa vibe do cristianismo vai entender. Quem não tá, só pega a história. Ela tava com o rei, né? Tipo Deus, ela tava criando Deus. Vocês têm noção, gente? Ela tava criando Deus. Eu fico pensando, eu falo, cara, ela tava criando Deus, não era qualquer um, né? E a gente tem medo de criar o nosso filho. Que não é Deus, né? Que é pessoa, gente como a gente. E ela tava lá criando Deus. Você acha que ela pensava assim, não, pô, eu tô criando Deus. Se eu falar, ele é maior que eu. Se eu falar não, não, né? Não vou falar não pra Deus. Você acha que ela pensava nisso? Imagina! Se ele bebezinho fosse em algum lugar que iria machucá-lo, que ele fosse mexer em alguma coisa que, né? Ela ia repreendê-lo, né? Se ele de alguma forma fizesse algo que não deveria ser feito, ela ensinou ele, ele teve que ter um mestre como humano, porque senão ele não nasceria humano. Ele fez justamente a peregrinação toda que nós fazemos na nossa vida para falar, olha, eu vim na mesma forma que vocês. Então, ela tinha essa neura, a Amanda, é porque ela não tinha ciência, graças a Deus, né? Porque isso, você ficar toda hora duvidando de tudo, isso não é ciência, isso é chatice. Ah, mas não, e se frustra. Ah, não, mas e se faz isso? E aí? Vocês ficam amarradas. E aí vocês não estão fazendo o quê? Não estão diligentes e não estão colocando o amor à prova. Por quê? Porque vocês estão colocando a dúvida o tempo inteiro. Em tudo que vocês fazem, vocês colocam dúvida. Vocês questionam. Ah, mas será que é isso? Faça. Nesse livro, Educar o Caráter, que eu recomendo vocês a comprarem, o que ele fala? Acredite primeiro que todo mundo é bom. E deixa a pessoa te provar o contrário. Não vá ao contrário fazendo isso, achando que ela não é boa, duvidando dela o tempo inteiro. Acredite que ela é boa, deixa ela provar o contrário, que ela não é. A gente tem que ter essa benevolência no nosso coração. Senão a gente fica duvidando de todo mundo. Então duvida, frustra. Frustrar é a base da vida, né? Ela é a base pra gente lidar com o sofrimento diário.
isso vai ficar gravado assim, vai ficar 24 horas aqui e depois no YouTube. Eu vou disponibilizar. Se a gente não tem esse sofrimento, que é a vida, só isso, é a vida, a gente tá vivendo a vida. Como é que vai ser se algo realmente sério acontecer? Eu tava assistindo dessas séries no Netflix, é aquela Explicando. E aí tava falando sobre as pandemias, né? Eu não sei se vocês já assistiram, se não assistiram, acho que vale a pena, é curtinho, é 20 minutinhos, né? E aí, nessa questão que eu tava falando da pandemia, falou sobre o quanto que a gente é frágil. Pandemias são as doenças que a gente pega dos animais, que a gente não é imune à doença dos animais, né? Tanto que nossas doenças, elas são, né, a gripe, tudo isso, HIV, ebola, peste bubônica, isso tudo são doenças que vêm dos animais, né? Aí, tava falando sobre o quanto que ia matar e quanto que a gente tá suscetível. Se vier alguma outra doença, né, gripe aviária, gripe suína, vocês lembram de tudo isso? Isso tudo vem do animal. E a gente tá, então, a maior preocupação do humano, né, são as pandemias, porque eles realmente, e hoje em dia, se alastra com muito mais rapidez, porque a gente tem a globalização. Então a gente está suscetível a isso. Vamos imaginar que tem uma pandemia e você morre. Como é que seu filho vai conseguir lidar com o mundo? Eu não tô falando pra você dar na cara do seu filho, vai com fome, nem nada disso, mas ensinar ele como é que é o mundo, como funcionam as coisas, né? Eu queria conseguir entender qual é o problema de você ensinar seu filho a comer com talher, né? Qual é a grande questão de você ensinar seu filho a comer com talher? Porque tem que ser com a mão, porque não pode ser com talher. Qual é o mal nisso? Qual é a grande questão? Porque tudo se encontra pelo em ovo agora. Por quê? Porque tem um bando de gente chata. Chato que fica toda hora questionando. Questiona, né? Quando a gente... por que a criança não pode dormir sozinha? Eu ainda queria conseguir entender qual é a concepção que todo mundo acha. Porque não pode dormir sozinha. Por quê? Porque ela vai achar que está abandonada? Não. Pelo contrário. Muito pelo contrário. É que utilizam várias coisas. Porque se vocês forem ver as pesquisas, tá? Quem sabe ler, qualquer pessoa que saiba ler, você vai entender, né? Falam que a criança desiste e aí ela entra em depressão. Não tem como o bebê entrar em depressão, porque ele não tem repertório, biografia de vida para entrar em depressão, tá? Porque a gente precisa ter minimamente uma biografia do qual a gente não está satisfeito. A depressão é isso, não estou satisfeito com a minha biografia de vida, a que eu escrevi, eu me enclausuro. Então já começamos por aí, certo? Segundo, nessas pesquisas, todas as mães, elas estão em estado depressivo por privação de sono, por questão da maternidade, por um monte de questão ali. Quando a gente vai ler mais sobre o funcionamento, né, do bebê, como ele usa os sentidos para lidar com o mundo, então ele consegue detectar. Ele não entende o que é, mas ele detecta esse entristecimento do lugar, né? Então, um lugar triste, as pessoas tristes, né? E é isso que, na verdade, faz com que ele se cale, para que ele ajude a mãe, entendeu? Ele ajude a mãe a não ficar mais triste, porque a gente tem bebês que têm um temperamento, aí tem os 4 temperamentos, e se vocês quiserem entender mais sobre os 4 temperamentos, sigam o Instagram, acho que é Anima Mater, depois eu marco aqui pra vocês. Existem temperamentos que são mais suscetíveis e sensíveis a essas questões de leitura do mundo. O fleumático, ele tem uma noção um pouco maior sobre o que é justo, sobre o que é correto, ele tem uma sensibilidade um pouco maior.
E aí ele pode ter isso e na hora entender que a mãe precisa talvez de um espaço maior, mas ele não está deprimido. Entendeu? Não tá. Simples assim, ele não está deprimido. Não tem como, né? E outra, ele se cala. Lógico que o nível de cortisol vai subir, gente. O nível de cortisol sobe quando a gente acorda, meu povo. É assim. A gente sobe o cortisol porque a gente acordou. A gente acorda porque o nível de cortisol, se você deixar o sono vir de uma forma natural, no natural é eu dormir, né, assim que a luz, e acordar sem precisar de despertador, quem vai te despertar é o cortisol, pum, que sobe e dá um pico. Então o cortisol ele é muito importante, inclusive, na nossa vida. Você vai medir o cortisol, mas vocês têm noção que você tá no laboratório com o bebê, você pica ele e aí vocês vão falar que é a mãe que deixou lá chorando? E outra, se ela deixou lá chorando o indivíduo, ela fez as outras coisas antes, certa? Tinha organização na casa, ela estava satisfeita com a vida dela, ela estava fazendo o que era preciso? Não, porque vocês estão entendendo que você coloca um monte de questionamento aí. Tudo bem, então você está me dando essa informação, então vamos lá. Isso você conseguiu averiguar? Não. Então, se tem isso, acabou. Você invalida tudo. Você não pode fazer pesquisa onde você sabe que vai prejudicar. E tem pesquisas que falam que não tem problema nenhum deixar chorando. Eu não acho que essa é a solução, porque não é. Tem um monte de coisas que você faz e a última etapa é usar isso como um recurso. E é pouco, e é breve. Não fica 3 horas acontecendo isso. São pouquíssimos dias. Por quê? Porque a vida está organizada. Né? Vai resmungar, vai reclamar lá um pouco, porque é a mesma coisa, mas você deixa o carinha no berço pra você fazer xixi e ele chora. Você não vai fazer xixi? Ah, eu não faço, então minha filha, desculpa. Entendeu? Vai vir um peido e seu filho não vai dar conta do peido. É isso, e desculpa o palavrear. Chulo que eu estou usando. Então, vocês precisam estar nisso. Quando vocês deixam de fazer isso por preguiça, porque aí sim, Amanda, é isso, é desculpa. Foi o que eu falei, a gente arranja desculpa para nossas falhas. Então, o que eu vou? Eu não consigo fazer isso porque eu não tô afim de fazer, porque eu não quero fazer, porque eu não tô afim. O que eu vou arranjar? Alguém que me desculpe isso que eu não quero fazer. É óbvio. Isso é fato. Eu vou precisar arranjar quem justifique isso que eu faço. Não estava muito fácil pra mim eu achar que eu era uma super produtiva? Ué, toda hora eu tô fazendo alguma coisa. E aí, qual é o resultado que eu tenho desse tanto de coisa que eu tô fazendo? Quantas coisas eu não evoluo, não é que eu não paro no meio e desisto. São poucas as coisas. Normalmente eu vou e começo, mas que eu dou importância, que eu acho que eu devo fazer, não. Muita coisa eu falo, eu fiz até aqui e pronto. Eu não podia falar, não, eu sou super produtiva. Nossa, eu trabalho muito e realmente, não é mentira. E aí, qual é o resultado? Então eu tô fazendo errado. Porque se não tem resultado, tá errado. Eu poderia me conformar com isso e usar isso como um drama. Mas eu faço, mas eu trabalho, mas eu não sei o que. É porque o mercado tá ruim, é porque não sei o que. Não, sou eu sou irresponsável, eu sou qualquer outra coisa. E eu não é me martirizando com culpa, hein? Não. E aí, o que eu faço agora? Entendeu? É essa resiliência que a gente tem que ter, tá? Quando a gente fala em diligência, né, que é fazer o que tem que ser feito, né, com cuidado, com zelo, com todo o amor, né, exige calma. Por isso que a questão da preguiça vem muito forte. Por quê? Porque a gente se enche de tarefas. Porque a gente não escolhe com critério o que a gente vai dar nossa atenção. Sabe por quê? Porque a gente joga nossa atenção no lixo. Quando a gente segue 800 milhões de pessoas no Instagram, sabe o que a gente está fazendo com a nossa atenção? Dando pérolas aos porcos. Porque se você segue, juro, que você segue 100, 200, 1000 pessoas, que tem gente que segue 1500 pessoas, é sério que você consegue desdobrar todo esse conteúdo que te passam?
Você não consegue, sua atenção ela fica perdida. Você joga para qualquer um sua atenção. O que você dá mais de precioso seu, que é sua atenção, você dá para qualquer um e não dá para quem precisa. Então, quando a gente fala da preguiça, é claro que dá preguiça, mas você fala, mas eu fiz 1 milhão de coisas, não foi bosta nenhuma, porque você não deu sua atenção para aquilo que deveria. Então, claro que vai dar preguiça. Isso é óbvio que vai te dar preguiça. Aí é claro, você fala, tô cansada. A mente também fica cansada. Uma porque a gente tem esse tanto de coisa, de informação, a gente fica com uma sobrecarga mental, né? Quando a gente vai ler sobre essas questões, falam que é como se fosse um estupro mental, né? Porque a gente é penetrada sem querer ser, né? Mas como a gente pode evitar isso? Diminuindo as coisas que a gente faz. E estando 100% naquilo que a gente precisa, que realmente precisa ser feito. Entendeu? Então, eu preciso organizar a vida do meu filho. É o preguiçoso ativo. Isso mesmo. Que fica, ai, nossa. Quando você vai ver, não tá fazendo bosta nenhuma. Eu preciso fazer isso. Então, você vai focar a sua atenção em fazer isso. Entendeu? E deixar que as vozes de lado não te perturbem. Eu quero que na história da humanidade, quem diz que ter rotina e dormir cedo, dormir sozinho é algo ruim, é algo que te faz um mau caráter, é algo que te faz assassinar as pessoas. Eu só tô querendo entender onde você ser um ser humano que sua mãe fale não pra você quando você vai pedir um doce antes do almoço, te torna um ser humano horripilante. Toda vez que a gente estuda coisa de trauma, teoria de trauma que tem, você vai ver, é porque a pessoa gosta de deturpar. Quando você vai ler sobre os assuntos, quando você fala, são essas pessoas e fala sobre isso, não é um nãozinho que a mãe deu ou que fez alguma coisa, um grito que escutou. São pessoas que viviam em casas com violência, onde a violência reinava, né? Dos pais brigarem, se esmurrarem, se baterem, né? Onde havia violência física, onde havia a violência contra a criança efetivamente, né? Aonde os pais são assassinados. Vocês estão entendendo que o negócio é muito maior do que isso? A nossa vida medíocre, ordinária, medíocre não no sentido pejorativo, gente, mas eu digo ordinária, do dia a dia. Entendeu? Não é. Não é assim. Então não inventem moda. Não inventa moda. Vai no que é. No tradicional. É o que tem que ser feito. Aonde é uma pessoa menor, onde ela não é uma boa pessoa, aonde ela não vai ter virtude. Você ensinar seu filho a dormir sozinho, porque isso aqui é uma coisa, ter rotina, porque a rotina lá não é boa só pra ele, é boa pra você, porque você conseguindo aplicar a rotina nele, você também faz em você. Então isso ajuda uma mapa de gente. Você é a fortaleza. É o hábito, é a virtude da fortaleza. Se tiver que trabalhar mais forte, mais duro para poder ajudar a família, ele vai conseguir fazer isso. Você quer que seu filho dê um aperto, ele abandone a família que ele construiu? Perdeu o emprego, ai não, vou me divorciar. É isso? Como é que alguém consegue ser forte? Nas pequenas coisas. Todo dia a gente vai resistindo a algumas coisas da fortaleza. Ninguém pensa no futuro, só pensa no agora. Se a gente pensar, gente, a infância é um pedaço muito pequeno pra gente falar que ela é tudo na nossa vida. Ela é grande parte e a gente tem que fazer com muita qualidade. Justamente, tira a preguiça de lado e faz o que você tem que fazer. Não coloca na criança. Chama pra você. Chama no peito. Então vamos lá. A diligência, ela exige calma, né? Então a mão que segure e governa as rédeas da atividade é a reflexão. Por isso que eu falei, escolham bem as atividades. Vocês vão ver que vocês vão sentir menos preguiça, tá? Pensar serenamente sobre os deveres que você tem que fazer. Pensa, né? E com serenidade. Sem falar assim, não, eu não vou lavar a louça porque meu marido não merece. Porque ele não me ajuda. Tira esse negócio de merece, você também não. Quando eu falo você, gente, tô falando eu. Você também merece. Quem disse que você merece?
Ah, mas é que eu... E aí? Entendeu? Não tem essa categoria de merecimento. Tem que fazer porque tem que fazer. Possuir o governo da ação e do tempo. Olha que coisa linda. É isso que a diligência funciona. Não ser marionete, puxados pelas cordas do nervosismo e da imprevidência. Porque quando a gente não tem a diligência, né, o trabalho, né, fazer a tarefa com essa execução, com zelo, procurando a perfeição, a gente não é marionete da preguiça, das coisas. Uma coisa que ajuda é você perguntar por que você está fazendo essas coisas? Por que você faz isso? Então, por que eu não lavo louça? Tô falando do simples, eu não tô falando nada de... Tô falando do nosso dia a dia. Por que eu não lavo louça? Ah, porque eu chego em casa cansada e eu não acho justo eu fazer tudo isso. Se você morasse sozinha, você não ia ter que fazer? Ah, não, mas eu ia morar com a minha mãe. Então tá explicado por que você não faz nada, né? Tadinha da sua mãe, que tem que ficar com peso morto de 40 anos em casa. Como é que estou fazendo, né? Como que você está fazendo as coisas? Então se pergunta, por que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, e eu estou fazendo realmente o que eu devo e do melhor modo, porque não é só fazer, é fazer da melhor forma possível, o seu melhor. O seu melhor não quer dizer que vai ser o melhor jeito do mundo, porque realmente tem gente que sabe fazer muito melhor, né? Porque a pessoa tem talvez uma habilidade maior para fazer algo, mas você vai fazer o seu melhor com a sua atenção. Por isso que aí você fala assim, Amanda, é impossível. Não, não é impossível, porque você seleciona. Então, dentro do que ontem a Roberta ensinou das atividades, seleciona as atividades, seleciona o que você vai dar atenção. Comece com pequeno. Não adianta querer fazer 300 milhões de coisas, porque tem que fazer. São hábitos construídos todos os dias. É mais fácil escorregar na rotina febril, que é, né, doidona, do que ter a coragem de se enfrentar consigo mesmo, agarrar com firmeza o leme da vida e controlar energicamente o rumo da navegação. Então é muito mais fácil você se entregar para uma rotina insana do que você chegar e falar assim, que porra é essa? Vou pegar aí esse leme e vou dar o rumo que eu quero para minha vida. Quer fazer pouca meditação sobre o que acontece, mas quer fazer muito, né? O Santo Agostinho falava, é isso que a Gabi falou, conheço pessoas que fazem milhões de coisas só para ouvir. Coitada, deve estar cansada. Oh, nossa, quanta coisa para fazer. Parabéns, é assim mesmo. Olha a frase para esse tipo de pessoas. Corres bem, mas fora do caminho. É o meu... Quando eu li, gente, eu falei, eu preciso, porque esse livro tocou muito o meu coração. Porque realmente, corro bem, mas eu corro fora do caminho. Grande coisa, correr bem. Se não tô no caminho certo, se não sei aonde é pra ir. Falando da preguiça, gente, não é ficar estarracado no sofá, porque esse é o clássico, é o que todo mundo conhece, é o preguiçosão, né? Mas não é isso, não. Uma coisa que ajuda, meditar para agir. Então, fazer uma pausa durante o dia e ficar uns 10, 15 minutos e refletir, né? Escuta o silêncio. Eu não sei se alguma... Meu pai falava isso pra gente quando ele morava junto com a gente. E até depois, né? Depois de adulto, ele fala assim... É que quando a gente criança faz barulho, né? Ele fala assim... Escuta o barulho do silêncio. E eu me rachava de rir, porque eu pensava assim... Que é o silêncio? Tem barulho? Não tem como, né? Meu tio também falava isso, o irmão dele. Escuta o barulho do silêncio. E é isso, escuta o barulho do silêncio, espera, reflete. Coloca no timer, inclusive, para você saber
o quanto de tempo você tá fazendo isso, pra você, organizar as ideias, porque senão você fica correndo atrás do rabo. Duas maneiras boas, né, que a gente prioriza as nossas obrigações. Gente, obrigação, não pense que é uma coisa chata, é obrigação, entendeu? Faça, e faça de bom grado, faça de forma amorosa, faça sorrindo, faça com carinho, que aquilo tenha a sua assinatura, que alguém olhe e fale assim, nossa, foi a fulana que fez. É o jeitinho dela, eu estou vendo ela nesta tarefa. Não é legal isso? Bom, eu acho lindo. Porque como eu gosto de fazer, então fazer com a minha assinatura, isso foi algo que tocou muito meu coração. Mas vamos lá. Uma forma que prioriza a nossa obrigação é a importância primária, a qualidade do que se quer realizar. Né? Então, às vezes, algumas exigem que a gente tenha uma qualidade muito grande daquilo que a gente está fazendo, né? E aí a gente tem que priorizar isso, né? Então, a importância primária, a qualidade com que se quer realizar, aquilo que você quer realizar com a maior qualidade. Tudo que a gente tem que fazer com muita qualidade, com o nosso melhor. Que a nossa melhor qualidade, foi o que eu falei, faça o máximo com o mínimo que você tem. Então, o máximo que eu posso fazer é isso dentro do mínimo que eu consigo, que eu disponibilizo. Entendeu? É a mesma coisa quando a gente dá esmola pra mendigo. A gente tem que dar 50 reais pro mendigo? Não. Né? Mas, e não importa com o que ele vai fazer com o dinheiro, né? É dele, você também não dá satisfação. Você faz um monte de merda com o seu dinheiro e ninguém fica tacando na sua cara. Então, o que ele faz, o que ele quer. Se é pra comprar uma cachaça e ficar loucão. Mas, você dá aquele pouquinho. Ou na igreja, ou na sua casa. Eu tenho esse tempo, mas em compensação eu vou dar o meu máximo nesse pouco tempo que eu tenho. Tá? Prioridade cronológica. Não deixar para o tempo que sobra os deveres relacionados com o serviço ao próximo. Que é basicamente tudo que a gente faz, né? Então assim, quando eu tiver tempo, eu vou fazer isso. Quando eu tiver tempo, eu vou fazer aquilo. Quando eu tiver tempo, você nunca vai fazer. Porque você tem que colocar. E aí foi o que a Roberta falou ontem. Na agenda, coloque data, horário para as coisas acontecerem. Porque o comprometimento, ele fica muito maior. A diligência, amo antes e detesto depois. Isso também é... né? Bom, eu vou... Tinha mais coisa para falar, gente, sobre tudo isso, né? A diligência, ela exige em ordem, mas como eu vou trabalhar com vocês a virtude da ordem, né? Então, a gente vai trabalhar semana que vem da perseverança. Eu pedi pra Dani, que foi minha professora no curso de consultora e que tem o instituto que dá esses cursos que eu falei, pra ela fazer uma live com a gente, tá? Então, semana que vem ela só vai me confirmar se ela consegue. E aí ela vai falar, eu vou pedir também para minha mentora de marketing digital, a Aline já para falar sobre essa questão de empreendedorismo, que a gente pode fazer para melhorar. Vai ter muita coisa, mas semana que vem as minhas vão ser sobre perseverança. Eu acho que amanhã, gente, eu vou continuar essa live, tá bom? Só vou confirmar direitinho o horário com vocês, mas eu coloco aqui no Instagram. Muito obrigada a todas que participaram, 24 horas gravada. Depois eu vou passar pro YouTube. Muito obrigada pela participação de todas. Tchau, tchau.